Olá, boa noite, como vai? Tudo bem? Bem-vindos a mais esse episódio do Renato Responde, onde eu respondo 4 perguntas dos inscritos. Eu estou aqui dentro do nosso escritório, aqui está quentinho, lá fora hoje de manhã começou o dia com 13 graus e agora está 9 graus com vento frio e uma garoa. Parece São Paulo da década de 70. Se alguém era vivo e morava em São Paulo na década de 70, lembra que tinha uma garoa, por isso que tem aquela música São Paulo da Garoa, né? Tinha uma garoa à tarde, um nublado assim, nem sei se tem mais agora, mas está aqui assim bem frio e é isso que nós temos que fazer, né? Tem que trabalhar. Se tiver sol, se tiver chuva, se tiver quente, se tiver frio. Eu estou aqui com meu amigo famoso, celebridade agora, o Vicente, que agora também virou celebridade e as pessoas vêm no escritório e querem tirar foto com o Vicente. Muito bem, Vicente, fica aqui bonitinho do papai. Tá? Vamos então responder essas perguntas depois da vinheta. Então, vamos lá, sem muita demora, a Raquel fez uma pergunta. Vamos lá, Raquel. Renato, parabéns pelos seus vídeos, sempre muito bons e agradáveis. Muito obrigado. Vou deixar aqui uma pergunta para você responder. Qual foi o maior absurdo que você já viu uma construtora cometer? Algo como entregar uma casa de um jeito que você jamais entregaria. Olha, Raquel, eu vou te dizer. As pessoas pensam que porque elas vão comprar uma casa nova, que não vai ter problema, que não precisa fazer inspeção, que blá blá blá, que bli bli bli, blá blá blu blu. Então assim, todas as casas novas que nós vendemos, eu peço uma inspeção. E a construtora é resistente com essa inspeção. Eles começam a botar empecilho. Tem que ser um inspetor licenciado. Todos os inspetores são licenciados. O inspetor tem que ter um seguro de $1 milhão. Nosso inspetor tem um seguro de $1 milhão. Só pode tal dia. Só pode tal hora. Só pode com a presença de não sei quem. Então eles começam a colocar muito empecilho porque eles não querem que a gente descubra as... Eu não digo assim que a construtora ela seja mal intencionada. Toda construtora que está fazendo um condomínio, ela tem um responsável pelo condomínio. E esse responsável tem que olhar quantas casas, 50 casas que estão fazendo ao mesmo tempo, 100 casas que estão fazendo ao mesmo tempo. E como a mão de obra toda, ela cucaracha, é uma mão de obra... Não é uma mão de obra como uma mão de obra de um builder que faz só uma casa, que é uma mão de obra mais especializada. É um monte de gente, muitas vezes são pessoas indocumentadas, ou pessoas... E tem que fazer rápido, e eles querem pressa, e a casa tem que ser feita em 4 meses. Então assim, fica coisa para trás, né? Algumas construtoras mais, algumas construtoras menos. E geralmente... Quem está no top lá da construtora não sabe o que está rolando lá por baixo, né? Não está indo em todas as casas para ver. E às vezes o gerente da obra também não. Então, o maior absurdo foi uma casa que nós fomos fazer o Final Walkthrough. O que significa Final Walkthrough? É a inspeção final que é feita pelo proprietário. O proprietário veio do Brasil para fazer. Na grande maioria das vezes, quem faz sou eu e o Alex, ou sou eu ou o Alex. Ou eu vou, ou nós vamos juntos, geralmente nós vamos juntos, ou se ele não pode ir eu vou, ou se eu não posso ir ele vai. E o Alex tem um olho muito bom e eu também. Mas nesse dia, os proprietários estavam aqui, os nossos clientes.
E o final walkthrough geralmente ocorre uma semana antes do closing. Closing é fechamento, onde vai ser entregue as chaves e o imóvel vai ser pago. E a construtora, eu vou falar, se quiser me processar, pode processar, porque é verdade. Era a Meritage, que é uma construtora boa, que era uma casa cara. E assim, tava em pedaços. Cheio de prego nos rodapés, rodapé faltando, pintura porca, porta que não abre, porta não instalada, rejunte todo, assim, tava inabitável, estava inabitável. Tava faltando a geladeira, tava faltando não sei o quê. E aí, nesse dia, o gerente da obra foi. E nós falamos assim, não tem como mudar nessa casa. E o cliente veio, estava numa casa de Airbnb, esperando para receber as chaves para entrar na casa. Eles iam ficar mais uma semana, eles iam comprar uns colchões, pôr ali na casa. Já tínhamos comprado alguns móveis e eles iriam ficar na casa uma semana ou duas, se eu não me engano. Depois iam voltar para o Brasil, depois nós íamos decorar a casa para eles. E não tinha condição de entrar na casa. Não tinha condição, não tinha torneira, não tinha... Tava péssimo. Eu nunca vi uma casa como essa. Aí o gerente falou assim, não precisa se preocupar. Hoje eu vou chamar as equipes aqui e eles vão dar conta de tudo isso. Em 1 ou 2 dias vai estar tudo pronto. Tá bom, né? Passou 1 ou 2 dias, é claro, o proprietário está aqui, ele vai lá na casa todo dia, né? Aquele dia não apareceu ninguém. No dia seguinte, não apareceu ninguém. No terceiro dia, não apareceu ninguém. Faltando 4 dias para o closing, o Rafael ligou para mim e falou assim, não fizeram nada. Não fizeram nada. Inclusive, as pessoas que estavam trabalhando no dia do final walkthrough, assim que a gente saiu, eles saíram também. E ninguém mais entrou na casa, não foi feito mais nada. Aí que eu peguei o meu pitbull. O Alex é o meu pitbull. Por uma infelicidade, que estava grávida, perdeu o bebê. Não foi por causa da casa. Eu quero acreditar que não foi. E ela mesma disse que não foi. Era uma gravidez complicada, estava bem no início, ela já não estava se sentindo muito bem. E ela nem parecia grávida e ela perdeu o bebê. Mas é lógico que o Alex já usou isso. O Alex voltou para casa e esses negócios dá um fervo naquele homem, dá uma revolta naquele homem. Porque ele acha assim, eles estão fazendo isso porque eles pensam que são imigrantes e não conhecem a lei. Aí o Alex foi lá e pesquisou, conseguiu achar o e-mail dos diretores da Meritage, na Flórida. E aí o Alex escreveu um e-mail com o inglês dele de Lorde, de advogado, que ele tem um inglês de advogado, porque o Alex é disléxico, mas ele fez faculdade e mestrado, tá? Então ele escreveu aquele e-mail e ele ainda inclusive fez vídeos, mostrou toda a situação dos vídeos e ainda falou assim, e a proprietária ficou tão estressada que ela perdeu o bebê. E aí imagina o medo que esses diretores da Meritage ficaram. No dia seguinte tinha 20 pessoas trabalhando nessa casa. E aí essas 20 pessoas arrumaram 98% das coisas que tinham que arrumar. Aí eles entraram, quando eles saíram, o Alex ficou em cima da construtora e aí eles arrumaram os outros 2%. O gerente da obra ficou muito bravo com o Alex. Eu fui lá sem o Alex e ele falou para mim que ele estava muito bravo. Quem que é esse Alex? Eu falei, esse Alex é o meu marido. Ele falou, mas ele não devia ter falado isso. Eu falei assim, eu falei para ele, você falou que ia ser feito tudo no mesmo dia. Depois de 2 dias ninguém tinha feito nada. A gente tinha que fazer alguma coisa. E aí depois esse gerente foi mandado embora da construtora. Então, essa foi a pior que eu vi. A outra não foi numa venda minha.
Quer dizer, foi uma venda minha, mas eu não vendi a casa da construtora zero. Os meus clientes Pedro e Anastácia, que eram dentistas no norte dos Estados Unidos, estavam vindo para a Flórida. E nós achamos uma casa em Winter Garden para eles, grande, linda, maravilhosa, só com 2 anos de construção. E nós fizemos oferta na casa, etc e tal. Quando foi fazer a inspeção, foi descoberto que no ático da casa não tinha isolamento térmico, que nós chamamos de insulation. Toda casa tem insulation aqui na Flórida, toda, porque o calor é tão intenso que esse ático eles colocam ou um spray de insulation ou eles colocam aquele isolamento térmico de fibra de vidro ou de espumas. Não tinha nenhum dos 3. Então assim, a casa esquenta muito no calor e esfria muito no frio. E olha só como é que pode entregar. Então aquela mulher que comprou aquela casa da construtora, ela não fez inspeção, não foi pego e ela ficou na casa desse jeito, achando que a casa era desse jeito mesmo. Quando nós fomos fazer a inspeção, que nós vimos que a casa não tinha sido entregue com insulation. E para colocar insulation na casa é mais ou menos uns 4, 5 mil. A minha cliente falou assim, eu quero que ela coloque. Só que como era aquela época que não tinha casa para vender, que se, por exemplo, você desistisse da casa, entrava uma pessoa, já tinha gente esperando você desistir, a proprietária falou, eu não vou colocar. E aí a minha cliente teve que engolir, ou fica com essa casa do jeito que tá e você manda fazer, ou você desiste e começa tudo de novo. Como eles adoraram a casa, amaram a casa e não tinha casa, nós fomos para frente. Esse foi os 2 maiores absurdos que eu vi. Eu não me lembro se tem mais, porque geralmente, por exemplo, a Pucci entrega a casa muito bem feita, a Ashton Woods entrega a casa impecável, a Matami, que aqui a gente pronuncia Matami, a Matami ou a Matami entrega a casa muito bem feita. Agora, algumas construtoras já é um problema. A Lennar, por um tempo, eu tenho uma história da Lennar aqui. Lennar. Hoje nós vendemos bastante casas da Lennar, porque a Lennar ficou mal famada por causa de entregar as casas desse jeito e com problemas. Então, eles ficaram com uma má fama tão grande que teve, assim, que nos Estados Unidos eles tiveram que agora começar a fazer um trabalho muito sério para reverter essa má fama. E tá dando certo, porque essas casas de investimento que nós temos vendido, essas townhouses, têm sido entregues assim, impecáveis. A gente vai lá com um rolo de fita, a gente põe 3 fitas na casa só. Então assim, eles estão virando o jogo. D.R. Horton é mais barato, mas é uma qualidade mais baixa. Então assim, tem umas construtoras. Agora da Lennar, um cliente meu comprou, depois de 1 mês que ele estava na casa, entupiu todos os vasos e saiu todo o esgoto pelas banheiras. Contatou a Lennar falou, não vou fazer nada, pode acionar. E aí, para você gastar 4 mil com o advogado para acionar, é melhor você mandar arrumar, né? Aí chamaram o encanador, ele pôs a câmera lá, estava cheio de entulho dentro dos canos. Então eles estão trabalhando lá com o cano, com o ralo aberto e vai caindo coisa e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando. E aí gastou aí uns 1.500 para desentupir todos os canos do entulho que estava dentro. Então isso aí é um absurdo, né? Falar a verdade. Tá bom? Mas obrigado, Raquel, da sua pergunta. Tá bom? A segunda pergunta, quem fez foi o Marcelo Vilares. O Marcelo perguntou o seguinte: Renato, qual data comemorativa você mais gosta? E qual você menos gosta e por quê? Eu acho que você gosta mais do Natal. Olha, eu vou te contar um segredo, Marcelo. Na verdade, não existe nenhuma data comemorativa que assim eu espero tanto para fazer e tal, não sei o quê. Para mim, o que importa mesmo é a reunião com os amigos e com a família. E isso a gente pode fazer
sem data comemorativa, sem aniversário, sem Natal, sem Ano Novo, sem Páscoa, sem nada. Então eu acho, outro dia nós fizemos um almoço em casa, que foi toda a minha família e nós comemos lá fora. Então ficaram os meus 4 irmãos na mesa, com todos os meus sobrinhos, meus 4 sobrinhos. E isso encheu meu coração de alegria. Porque eu me lembrei das vezes que a minha mãe, no Brasil, nós morávamos, a minha família com a minha avó. E nós tínhamos os meus tios com os meus primos. E todo domingo eles iam em casa à tarde e tinha bolo, e tinha café, e tinha isso. E todas as comemorações eram almoços e tal. Então assim, parecia que eu tinha resgatado um pouco disso, né? Vai ser muito bom quando os sobrinhos casarem e tiverem filhos e que nós seremos os velhos, né? Já não está muito longe não. Que daí, na nossa mesa, daí a casa vai estar cheia dessas crianças, dos primos e dos parentes. Eu vou adorar. Por isso que na nova casa, eu já vou colocar uma mesa de 10, 12 cadeiras. Mais uma mesa de 10, 12 cadeiras lá fora, porque daí vai dar para sentar todo mundo, não vai ser só mais mesa de 6. Porque é muito bom assim ter uma família grande. Seja muito grato se você ainda tem isso, porque um dia acaba, tá? Então assim, não reclama, né? Aprecie esses momentos. Mas o feriado que eu mais gosto é o Thanksgiving. O Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças. Em primeiro lugar, porque é o feriado mais importante dos Estados Unidos. Os aeroportos ficam lotados, as estradas ficam lotadas, porque todo mundo quer ver a família nesse dia. Então, é legal. Até os caixas do supermercado perguntam como foi seu Thanksgiving? E a gente fala, foi bom, nós tivemos tal. E você? Aí eles contam, minha família veio não sei da onde, meu pai veio não sei da onde, meus sobrinhos, meus filhos. Então eu acho que é o que mais as pessoas se reúnem com as famílias. Esse é o meu preferido. E o meu menos preferido, eu acho que é o Ano Novo. Agora nem tanto, tá? Agora nem tanto. Por quê? Porque por muitos anos, eu já tenho os meus cachorros por 16 anos. E até mais ou menos uns 2 anos atrás, todo feriado do Ano Novo, nós não podemos ir para nenhum lugar. Porque os fogos começam durante o dia e eles ficavam em pânico. Nós tínhamos que ficar o dia inteiro assistindo TV, com a TV alta, com as janelas, com as cortinas fechadas. E mesmo assim eles ouviam os barulhos e eles ficavam tremendo, 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 a ponto de a veterinária ter receitado para eles um comprimido de tranquilizante para que eles dormissem, porque eles tinham mesmo pânico do barulho. E eles não iam no quintal por 1 semana ou 2 depois, porque as pessoas continuam soltando, né? Compra, solta ali na hora e acaba, né? Não, começa a soltar já de manhã. Aí solta no dia seguinte. Ainda sobrou, solta no dia seguinte. Aí solta no dia seguinte. E aí até você convencer um cachorro dele ir lá fora a fazer xixi. Você pode até pegar ele no colo, você põe ele no chão e sai correndo, né? Ele não quer fazer xixi. E aí fazer dentro de casa é um problema. Meu cachorro nunca fez nada dentro de casa, então ele segurava que nem um louco. Eu tinha que acordar 4 horas da manhã quando estava silêncio, que ele ia lá fora. Ouvia aquele silêncio, aí ia lá e fazia. Então o que eu menos gostava é o Ano Novo. Mas agora eles ficaram surdos, né? Não tem uma metáfora bonita aí? Sabe, para você, a coisa que você ouve que te faz mal, fica surdo para essas coisas. Fica surdo para as pessoas que te põem para baixo. Fica surdo por comentários negativos, por críticas não construtivas. Então assim, eles ficaram surdos, então agora tanto faz, pode estar estourando. A não ser que ele veja o clarão assim, nem liga, não ouve. Então assim, eu poderia até sair agora, comemorar, ir numa festa, fazer alguma coisa, até poderia, porque agora dá. Então eu acho que com o passar dos anos, talvez o Ano Novo volte a ser uma época gostosa, mas nos últimos 16 anos foi mesmo ficar em casa com os cachorros e
e monitorar e lidar com esse pânico que eles sentiam. Tá bom? Obrigado, Marcelo. Ah, eu gosto do Natal também, viu? Gosto do Natal, mas não é tão assim, eu acho que é bastante trabalho. E você que está assistindo, qual que é a data comemorativa que você mais gosta? E qual que é a que você menos gosta e por quê? Deixa aí no comentário que eu vou adorar responder. A pergunta número 3 foi feita pelo Antônio Carlos. Uma pergunta grande, vamos lá. Deixa eu molhar minha garganta. Renato, nos Estados Unidos, como funcionam as creches para pais que têm filhos e precisam trabalhar? Com que idade as crianças podem começar a frequentar as creches e escolas? Pergunto isso porque tenho um filho de 2 anos, um de 3 anos e outro de 10 meses. E essa é uma dúvida diária aqui em casa. Olha, Antônio, aqui nos Estados Unidos a gente tem os daycares, tá? Eu não sou pai, eu não sei tanto, mas eu sei que tem daycare até para bebê. Tem vários daycares em uma cidade, tem vários lugares, tem pessoas que podem vir na sua casa e ficar com ele. É lógico, você paga por semana o daycare. Aqui nos Estados Unidos não tem essa licença maternidade que emenda junto com as férias, que emenda junto com os dias, que a pessoa fica 1 ano fora de casa. Aqui não tem, a pessoa deu, eu não sei quanto que é, você sabe quanto é? Daycare por semana? Não, a licença maternidade. No Brasil? Aqui. Não tem. Aqui. Uma semana, eu acho. Eu acho que é um pouco mais. Eu acho que pode ser até 30 dias. Mas eu não tenho certeza. Eu sei que o pai talvez é 1 semana só. Mas depois disso a pessoa tem que voltar a trabalhar. Ou ela deixa com os pais, ela deixa com os avós, ou ela contrata um daycare. Com 4 anos, o governo tem algumas daycares ou creches que são subsidiadas pelo governo, ou por igrejas, ou pela prefeitura, que a criança pode entrar com 4 anos. E aí ela fica com 4 até 5, ou mais ou menos isso. Aí, com 5 anos, a criança pode ir para a escola, né, no kindergarten. Então aí com 5 anos ela vai para a escola e aí de lá ela já vai a uma escola normal mesmo. Tá? Daí faz a educação infantil, depois a educação do ensino fundamental, depois ensino médio. Então aqui tem a educação infantil, tem o kindergarten e depois vai para o elementary school, a escola elementar, que daí é mesmo 6, 7 anos, que seria o primeiro ano do Brasil. Tá bom? Então é isso, sempre tem um jeito. Mas, dependendo do que você for gastar para ter 3 filhos, você falou que o mais velho tem 3 anos, aí tem 2 e aí tem 10 meses. Para os 3 filhos ficarem num daycare, vai ser o quê? Uns 750 por semana? $750 por semana, tá? Que dá $3.000 por mês. A não ser que a sua esposa consiga um emprego de 5, né? Se ela não conseguir um emprego de mais de 3.000, é melhor ficar em casa e cuidar em casa, né? Porque deve dar uma dor no coração, né? Deixar um bebê na creche o dia inteiro, um menininho de 1 ano na creche o dia inteiro. É tão bom passar com os pais o começo, né? Mesmo porque eles vão ficar ouvindo inglês lá, inglês, nem português eles vão aprender. Ao passo que se eles ficarem em casa até a hora de entrar na creche da igreja, do governo, 4 anos, eles já vão estar falando português e talvez não esqueça mais. E por último, a última pergunta feita pelo Heraldo. Vamos lá, Heraldo. Renato, eu vejo que a maioria dos anúncios de terrenos à venda em Ocala mostra imóveis completamente arborizados. Entretanto, vejo também que isso parece não ser um empecilho para os compradores, que compram e constroem lá. Sabe me dizer se a licença para derrubar a mata é descomplicada para se obter em Ocala? Olha, Heraldo, é sim, tá?
geralmente você pode limpar o terreno e fazer a casa. Custa limpar o terreno? Custa. Quanto custa limpar o terreno? Mais ou menos uns 5 mil. Tá? Vai as máquinas lá, limpa o terreno todo. O único problema de Ocala na hora de comprar um terreno que você tem que tomar é o seguinte: você precisa saber se a rua e se o terreno tem luz elétrica porque assim, lá em Ocala não tem água encanada, é poço. Não tem esgoto, é fossa. Isso não é problema nenhum. Até o Indermir é fossa, tá? E água encanada um dia vai ter, mas isso não é um problema. Mas a eletricidade sim. Se você fizer uma casa e essa casa é mais isolada e não tiver ninguém, você pode ter que pagar 25 mil dólares para trazer essa eletricidade para essa casa. Então tem que saber se tem outras casas em volta. Ah, mas o terreno que tem as casas em volta é mais claro. É claro, né? A pessoa vai vender por 45 mil, já tem luz, já tem um monte de coisa. Aí você compra um lá por 30 lá atrás, você vai gastar 20, 25 para mandar para a luz chegar lá. Vai gastar. Vai, porque eu tenho cliente que gastou, que não sabia, comprou e gastou. Então, isso que você tem que tomar cuidado. Outro cuidado que você tem que tomar são as tartarugas. Ocala tem muita tartaruga. Então, assim, antes de comprar um terreno, você tem que pedir para alguém ir lá e ver se tem ninho de tartarugas. Tá? Se elas têm ninho lá na areia. Porque se tiver, você não pode pegar essa tartaruga, enfiar no porta-mala do seu carro e soltar ela 1 quilômetro de distância. Se alguém vê, você vai preso. Elas precisam ser retiradas por ambientalista. E sabe quanto custa para remover um ninho de tartaruga de um terreno? 6 mil dólares. 6 mil dólares, 4 mil dólares, o mais barato, que assim você não encontra. E tem gente que pede 8 ou 10 mil dólares. Então, precisa fazer uma inspeção para ver se tem tartaruga. Não tem tartaruga, tem luz. Aí tem que limpar esse terreno e construir rapidamente. Né? E construir rapidamente, porque daí, se tiver movimentação lá, a tartaruga não vai fazer o ninho dela lá. Mas se tiver, você já está danado. Né? Se você comprou, não sabia, não tem luz e ainda tem ninho de tartaruga, e não é por ninho, tá? Os ninhos do lote. A nossa casa que nós compramos em Ocala, o terreno que nós compramos para construir, nós tivemos essa grata surpresa de que não tinha luz. Nós tivemos que pagar 22 mil para a luz chegar lá. Nós descobrimos que tinha ninho de tartaruga, nós tivemos que pagar 6 mil para tirar o ninho da tartaruga. E depois que nós construímos a casa, então agora sim, o lucro que nós íamos ter na casa nós não vamos ter mais. Então nós decidimos alugar a casa, até que o mercado volte e aí ultrapasse todos os custos que nós tivemos e aí que a gente venda com algum lucro. Então assim, por isso que eu falo, você compra uma casa em Ocala agora, espera, porque ela vai subir muito. Então a minha mesmo eu não vou vender, eu vou esperar subir. E vou deixar lá alugada lá 3, 4 anos daqui, ela vai subir 30%, 50%, eu tenho certeza. Então, pense nisso também. E hoje, dá uma olhada, vou te dar um conselho, não vou falar mal de construtora nenhuma de Ocala, tá bom? Eu vou te dar um conselho. Quando a pessoa te apresentar um plano de investimento em Ocala, você vai conseguir vender essa casa por 330 mil. Olha as casas que estão listadas, por quanto elas estão listadas e quanto tempo elas estão no mercado. Tá? Porque pode ser que não tenha nenhuma listada por 330, igual a que você vai fazer. E pode ser que mesmo as que estejam no mercado por 300 mil estão lá há 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses. Então assim, olha, faz a sua pesquisa, faz a sua lição de casa. Agora, se você for comprar para deixar ela alugada e vender lá na frente, pode ir de olho fechado, tá? Só ver se não tem tartaruga e se tem luz.
tá? Porque a construtora não te fala isso. Daí quando chega lá na hora tem os extras que você assinou no contrato, que se tiver extra, você paga. Daí esse negócio da luz é um extra, esse negócio da tartaruga é um extra, tá bom? Você sabe que eu falo a verdade. Então assim, eu vou receber umas ligações aqui depois desse vídeo, tá bom? Mas se você fizer para alugar e deixar para vender, fazer um dinheirão lá na frente, pode ir, não tem problema nenhum, tá certo? Então, nós terminamos. Hoje vão ser 4 perguntas mesmo. Ah, Renato, responde mais uma. Não dá, sabe por quê? Porque já é tarde e eu tenho que gravar mais uma casa hoje. E depois eu tenho academia. Hoje eu tenho que ir lá na academia, coisa que eu não gosto de fazer, mas essa vida você não tem que fazer só o que você gosta. Você tem que fazer o que é bom pra você. É bom pra você, você tem que fazer, tá? Porque senão você paga lá na frente, tá? Você vai pagar lá na frente, a conta vai chegar. Então, se você quiser envelhecer com um pouquinho de dignidade, tem que fazer exercício, tem que andar, tem que se alimentar bem. E aí você vai colher os frutos lá na frente, tá bom? Muito obrigado de ter assistido esse quadro hoje. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Vai dormir cedo. Lembra, ninguém vai te salvar da segunda-feira. Segunda-feira chega para todos nós, aqueles que estão aposentados em casa, que são felizes, né? Mas eu me considero feliz também porque eu adoro o meu trabalho. Então, segunda-feira eu fico contente que eu vou levantar para trabalhar. E se você está infeliz no seu trabalho, sai dele e arruma outro. Vê qual que é a sua missão nessa terra, a sua vocação e investe nela, tá bom? Foi isso que eu fiz com a minha vida. E eu sou muito feliz que eu tomei essa decisão. Vai dormir cedo, acorda cedo, trabalha bastante que você realiza os seus sonhos. Eu vejo vocês na quinta-feira, às 18 horas do Brasil. O quadro aqui é 8 horas, na quinta-feira às 6 da tarde. E você vai ver uma casa linda lá, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho
em realidade.